Olá, amigos! Hoje nós vamos falar a respeito de uma batalha que existe, que nós lutamos ou nem sabemos que estamos lutando e, pior ainda, muitas vezes estamos perdendo essa batalha. É uma batalha espiritual que nós travamos com Satanás e suas legiões. Você não entende de nada disso? Fica aí que você vai entender como é que acontece. Satanás ele pratica uma luta contra o reino de Deus. E a forma que ele tem de atacar ao Senhor é atacando a igreja do Senhor, especialmente a nós, os seus servos, os cristãos. Então, como é que ele faz para atacar a igreja do Senhor? São várias formas que ele faz. Mas, basicamente, a gente pode sistematizar essa estratégia dele em 4 frentes de atuação. Ele trabalha de uma forma que a gente não perceba que está lutando e, pior, não perceba que está perdendo. Por quê? Porque ele não faz a menor questão de parecer mal para nós. Antes, pelo contrário, ele trabalha na sutileza de forma que a gente vai sendo conduzido para uma situação em que a gente se perde. Dá uma olhadinha o que o apóstolo Paulo fala na sua carta que ele escreveu à igreja dos Efésios. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta, ela não é entre homens. Às vezes homens são usados para militar contra a gente, mas na verdade a nossa luta é direta contra Satanás. É contra as suas práticas, as suas estratégias, seus estratagemas. E ele pode usar homens para fazer essa guerra contra nós. Ele não se preocupa com a qualidade da nossa vida. Para Satanás tanto faz se eu sou uma pessoa bem-sucedida, mal-sucedida, se eu vou ser rico ou pobre, não importa. Se eu vou ter saúde ou doença, se eu vou ter família ou vou ser uma pessoa solitária, para ele tanto faz. E importa para ele é o resultado da minha vida. No final da minha vida, eu vou ir para o céu ou vou para o inferno? Isso é que interessa para ele. Ele quer o resultado. Então, muitas vezes, ele destrói a vida de alguém e leva essa pessoa para uma situação de sarjeta, de miséria, de degradação. Enquanto, por outro lado, ele pode trabalhar para levar pessoas para situações de fartura, de bonança, de riqueza, de tranquilidade. Mas o que importa não é a vida que ela leva, mas o destino, para onde ela vai. Então, quais são as estratégias que Satanás usa para nos destruir? Como é que ele faz para nos destruir? Ele trabalha basicamente em cima de 4 estratégias. São elas: primeiro, a tentação; segundo, a omissão; terceiro, o silêncio; e quarto, a dor. Nós vamos falar de cada uma dessas estratégias, como é que elas funcionam nesta guerra e como é que você é vítima dela, talvez até de forma inocente. Vamos falar da primeira, a estratégia da tentação. Como é que Satanás trabalha na estratégia da tentação? Ele trabalha cativando o cristão com prazeres pecaminosos. Então, coisas que nos trazem satisfação, mas que nos afastam de Deus, é o que ele usa. Ele tentou fazer essa mesma estratégia com Jesus, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão e posteriormente ele seguiu para o deserto para jejuar e orar por 40 dias. Quem apareceu lá no deserto para ele foi Satanás. E veja como ele se relacionou ali, uma das tentações que ele fez a Jesus. Veja o texto. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dá-te toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Veja só, Satanás, sabendo que Jesus é o Filho de Deus, não teve temor, ele foi ousado, no caso, em oferecer para Jesus todas as riquezas e poderes da terra, se prostrado Jesus o adorasse. Ele estava ali trabalhando na questão das fraquezas carnais do homem Jesus. Então ele estava militando contra a natureza humana de Jesus, para ver se ele conseguia derrubar Jesus ali naquela situação. Mas ele não teve êxito ali. E conosco? Será que ele tem êxito nessa sua luta? Então o que ele faz? Ele providencia para você oportunidades de práticas pecaminosas que deem prazer para você. Ele está espiritualmente próximo a ele, seus demônios, conhecendo você, sabendo o que te agrada. E vai colocar no teu caminho as oportunidades para você entrar. Se você abrir a porta e entrar, pronto, está ali dentro, você fica cativo daquele pecado que você gosta. Passa a ser um pecadinho seu de estimação, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem conhecimento, só você que sabe. Você sabe que está errado, você sabe que vai contra a palavra de Deus, mas você gosta daquilo. Então você fica ali preso com aquilo. Qual é a intenção de Satanás? Que você tenha o maior número possível de experiências pecaminosas. Por quê? Porque essas muitas experiências vão ficando na tua memória, vão marcando a tua alma, vão marcando as tuas lembranças, a tua história. Isso nunca mais sai, porque nós podemos até abandonar algumas coisas, mas as lembranças, elas estão aqui guardadinhas. A gente lembra das coisas certas, erradas, boas e ruins que nós fizemos e que nos aconteceram. É isso que ele quer.
Ele quer que você acumule o maior número possível de marcas de experiências de pecado, né? Então, se você está ali praticando pecado, você guarda os pecados, você se torna uma pessoa cativa. E cativa no real sentido da palavra de cativeiro, de prisão. Você está aprisionado. Normalmente, essa situação acontece com qual tipo de cristão? Normalmente, cristão novo, que não conhece a palavra, ou cristãos fracos na fé, ou cristãos fracos no conhecimento bíblico, não lê a Bíblia, não vai estudar a Bíblia na igreja, não se informa, não se instrui, não lê livros, não pergunta. É uma pessoa fraca, facilmente enganável. Ou pessoas que são soberbas, orgulhosas, elas não admitem que estão erradas, elas acham que sabem, mas não sabem. Elas estão sendo vítimas. Então esse cristão que vive nessa vida de pecado, esse cristão ele se torna inútil no reino de Deus. Se Deus salvou a pessoa, é para ela viver na terra, dar testemunho e pregar o evangelho. Mas na condição de pecadora, ela se torna uma inútil. E se ela vai fazer alguma coisa, ela é uma hipócrita. É inútil o trabalho dela diante de Deus. E pior do que ser inútil no reino de Deus, essa pessoa se torna um agente do inferno. Porque além dela praticar o pecado, normalmente esse pecado é praticado com mais uma, mais duas, mais outras pessoas. Ou seja, além dela praticar, ela aprova os que praticam, ainda estimulam alguns, levam outros para essa prática de pecado também. Então, além dela ser inútil no reino de Deus, ela se torna um agente do inferno. Veja o que Paulo fala na carta aos Romanos, 1º capítulo, versículo 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, o que esse cristão deve fazer para vencer essa luta na área das tentações? Bem, primeira coisa que ele tem que fazer é confessar a Deus os seus pecados. Ele tem que reconhecer que está em pecado. Segunda coisa que ele tem que fazer, ele tem que passar a estudar a palavra de Deus, fazer leituras bíblicas, participar de estudos bíblicos, frequentar a sua igreja. Terceira coisa, ele tem que orar, tem que buscar a Deus, ter comunhão com Deus, para que ele possa ter força para resistir a essas tentações. E quarta coisa que ele pode fazer para tentar vencer essa fase, buscar um acompanhamento, ou do seu pastor, ou de alguma pessoa que já tem uma firmeza bíblica, maturidade espiritual, para que possa acompanhá-la, a fim de que essa pessoa não volte a cair no pecado. Tá? Essa é uma forma que o cristão tem de vencer essa estratégia de Satanás das tentações. Mas Satanás não fica só nisso. Ele vê, aí esse cristão ele se entende um pecador, ele se arrepende de estar vivendo em pecado. Então ele decide assim, não vou mais pecar, vou abandonar essas práticas, isso ou aquilo que eu fazia, eu vou abandonar. Ok. Então, o que Satanás faz? Ele parte para a segunda estratégia. Qual é a segunda estratégia? A omissão. A omissão é a segunda estratégia de Satanás. Mas como assim omissão? Como Satanás trabalha com omissão? Omissão da seguinte forma: se essa pessoa vence a fase da tentação, ela consegue lutar contra esses males, se ela para de fazer as práticas pecaminosas, então ela começa a atrapalhar a vida de Satanás. Ela começa a ser alguém que trabalha para a igreja, para o reino, a igreja de Cristo, para o reino de Deus. Então, o Satanás precisa ocupar essa pessoa para ela não trabalhar. Então, veja o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Essa é a estratégia da omissão. Satanás, então, sufoca esse cristão. Mas sufoca como? Ele sufoca apresentando para esse cristão oportunidades em várias áreas ou problemas. Então, esse cristão começa a querer trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, estudar muito, fazer muitos projetos de futuro. E aí ele começa a ocupar o tempo dele de uma tal forma que ele não tem tempo mais para ler a Bíblia, não tem tempo mais para orar, para participar de eventos da igreja, para frequentar os cultos, os trabalhos regulares da igreja, participar da sociedade, da comunidade cristã. Então, Satanás joga em cima dele uma carga absurda de problemas, de prazeres, de namoros, de trabalhos, de tudo que ele puder fazer para ocupar o tempo, para encher a agenda desse cristão, para que ele não tenha tempo, ele vai fazer. Mas a principal arma que ele usa contra esse cristão na estratégia da omissão é trazer depressão sobre esse cristão. Um cristão que entra em depressão, ele simplesmente apaga. Ele passa a viver só para si, porque ele não consegue mais viver para fora, ele não se preocupa mais com o resto do mundo, com o resto da igreja, ele só pensa em si e ali ele está fechado. Satanás joga em cima dele ali uma carga de culpa, de cansaço e de desesperança e um sentimento de solidão muito grande, de tal forma que esse cristão ele sucumbe. Ele não está pecando mais, mas ele está morto para a igreja. Ou ele está trabalhando demais, ou ele está destruído ali na sua ansiedade, na sua depressão, nas suas crises pessoais existenciais. Esse cristão, nessa condição, ele continua sendo inútil para o reino de Deus, porque ele se transforma num cristão
nominal, um cristão desigrejado até, porque para de frequentar os trabalhos da igreja, ele passa a achar que basta para ele ter fé, estar em casa, e às vezes ele segue alguma atividade via internet. Não, igreja é comunhão, é corpo, é comunidade, é um com o outro, é relacionamento. Se não tiver relacionamento, não tem corpo, não tem comunhão. E esse cristão, ele se exclui, porque não tem tempo para essas coisas, ele não pode perder tempo, e ele se torna inútil. Ele cuida da vida dele, mas ele não é útil no reino de Deus. Como é que ele faz para lutar contra essa estratégia de Satanás? Ele tem que passar a frequentar uma igreja regularmente, e ele tem que passar a participar dos trabalhos da igreja, se envolver de fato, e começar a se preocupar com a vida do seu irmão, da sua irmã dentro da igreja, das suas necessidades materiais e principalmente das suas necessidades espirituais. Quando ele fizer isso, ele vai fugir dessa fase da omissão. Ele tem que trabalhar a agenda dele para ele conseguir viver a vida em corpo, em igreja. E então ele vence mais essa fase. Mas Satanás, ele não se dá por satisfeito. Se o cristão, ele vence a questão das tentações, ou pelo menos cai, levanta, mas não fica lá cativo nas tentações. Se ele vence a questão da omissão, ele não se omite de participar dos trabalhos da igreja, de buscar estudos bíblicos na igreja, de frequentar os cultos, adorar a Deus, participar dos eventos da igreja, então esse cristão se torna um problema ainda maior para Satanás. E ele não quer esse cristão trabalhando. Ele não quer, mas já que esse cristão venceu também essa estratégia da omissão de Satanás, então ele se torna um outro problema. Então Satanás faz o seguinte, já que ele não vai ficar nas tentações, já que ele não aceita ficar escravizado lá nas suas coisas que ocupam o tempo dele, que o sufocam, já que ele quer trabalhar, pelo menos que ele não fale, que ele, quietinho, fique em silêncio. Então como é que Satanás trabalha essa parte? Ele trabalha em cima do medo, porque a palavra de Deus ela é muito forte, e o cristão fiel a Deus, ele teme a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra em Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então Satanás sabe disso, que isso incomoda o cristão. E esse cristão já teve experiências no passado de pecado. Então o que Satanás faz? Ele tenta trazer à memória desse cristão todos os seus erros, os seus defeitos, as suas práticas pecaminosas, de tal forma que ele sinta peso na consciência. E ele fala, você não merece, eu sei o que você fez, você não presta, você é um pecador, você é um miserável, não tem salvação para você. E não só ele faz isso, como ele providencia pessoas para acusarem esse cristão. Então amigos, familiares vão estar sempre lembrando a ele do passado, daquele passado errado, daquelas coisas erradas lá no que ele fez. Então é muito difícil para o cristão que tem o temor do escândalo vencer isso, mas ele precisa vencer. E Satanás ele não abandona as outras estratégias, mesmo que esse cristão ele esteja trabalhando para ele não falar, ele continua providenciando oportunidades de tentação, assim como continua providenciando condições para ocupar esse cristão, para usufruir de todo o tempo dele, toda a atenção dele, todas as energias dele para ele ficar calado. A pressão sobre o cristão só vai aumentando. E como é que o cristão deve fazer para vencer essa fase da luta, essa estratégia maligna de Satanás? Bem, ele deve confessar os seus pecados a Deus. O Senhor é fiel para perdoar os pecados. Veja o que diz a palavra na carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hebreus, ele nos lembra que nós temos a marca do pecado, mas nós não devemos ficar debaixo do peso do pecado. Devemos nos livrar desse peso, porque esse peso do pecado Jesus já levou sobre si na cruz. Portanto, veja o que o escritor de Hebreus nos recomenda. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Portanto, não se envergonhe do seu passado. Jesus já pagou o preço pelo seu erro, pelo seu pecado. Você está lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Portanto, você não carrega mais sobre você a culpa. Ignore essa opressão que Satanás faz em cima de você. Tire isso da sua cabeça. Mesmo que você escute alguém te acusar, fala, Jesus já pagou o preço do meu pecado, eu sou outra pessoa, minha vida é nova daqui para frente. Aquele pecador morreu, quem vive aqui é outra pessoa.
Ore, busca a Deus em oração, e o Senhor vai firmar o seu coração e a sua fé, e você vai poder perseverar. Mas Satanás não fica satisfeito com isso, óbvio. Então ele vai mudar o jogo dele. Se até aqui ele veio na sutileza, tentando te cativar pelas coisas gostosas, pelas tentações, se ele ocupa o seu tempo, se ele tenta te calar e não consegue, então ele parte para outro ponto, o extremo da sua estratégia. Se antes ele vinha com sutileza, agora ele vem com violência, com agressão, com força. Olha o que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Eu vou citar aqui um fato que ocorreu com Estevão. Veja só. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Nessa situação, o Estevão, ele foi apedrejado porque ele insistia em pregar o Evangelho, pregar a Cristo, e os judeus não suportaram naquela ocasião ouvir o nome do Senhor Jesus. Assim, ele foi apedrejado. Então, como Satanás faz com a gente hoje? Ele vai levantar oposições contra nós. Vai levantar oposição de familiares, de amigos, nas nossas empresas onde trabalhamos. Se possível, o Estado vai nos perseguir, como tem ocorrido já em alguns locais, alguns países, onde a perseguição ela é institucional. Em outros países ela não é reprimida. E nós temos visto com pesar que na disseminação da ideologia comunista na América Latina e América do Sul, a perseguição ao cristianismo tem se tornado muito forte aqui, infelizmente. Então, ele providencia essas coisas para que o cristão ele seja perseguido, tenha medo e se cale. Também ele providencia reveses nas nossas vidas. Como assim reveses? O que é isso? Reveses é tudo de coisa ruim que pode te acontecer. Como aconteceu com Jó, por exemplo, doenças, acidentes, atos violentos contra você, infortúnios dentro da sua vida pessoal ou dentro da vida de algum familiar seu por consequência de pregar o Evangelho, discriminação por você ser cristão, perseguição mesmo, aberta, às vezes até com prisão, com agressão, com morte, se possível. Mas aí, no caso, ele gostaria muito que você, cristão fiel, morresse, mas morresse em silêncio, rapidinho. Porque quando um cristão morre resistindo, sendo fiel a Deus, ele vira mártir. E os mártires cristãos incendeiam a igreja, eleva a fé e a igreja se multiplica e cresce. E Satanás não quer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum ele não quer isso. Então ele quer que você seja perseguido, tenha medo, mas que você não vire um mártir. Como a gente faz para lutar nessa fase da dor? Essa quarta estratégia de Satanás. É fé. Tem que ter fé. O Senhor nos prometeu a coroa da vida. Ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Está lá na carta à igreja no Apocalipse. Oração, busca o Senhor em oração, confessa a Ele e os seus pecados, pede a Ele força, o Senhor, Ele é fiel e justo e vai te perdoar os pecados e vai te fortalecer para você perseverar na sua luta. Esteja em comunhão com Deus e com a igreja, irmãos da igreja, local da igreja invisível espalhado por toda a terra, de alguma forma, poderão ser usados por Deus para te ajudar. Então esteja em comunhão. Eu acho essas são as 4 estratégias básicas que Satanás usa. São as tentações, são a omissão, são o silêncio e a dor, em último caso. Tá? Mas eu quero deixar aqui uma observação. Satanás não leu o meu roteiro, nem segue a minha regra. Ele faz o que ele quer. Esse trabalho é fruto de observação do que a gente vê acontecer com as pessoas dentro da igreja e fora da igreja. Tá? Segunda observação que eu queria fazer, esse trabalho ele visa te deixar alerta para o risco que você, como cristão, está correndo. Nós precisamos estar preparados para resistir no dia mau, como diz Paulo na carta aos Efésios. Ok? E a terceira observação, não tenha medo de Satanás. Respeite. Ele é um anjo poderoso, sim, mas ele não tem poder sobre você. Quem tem poder sobre você é Deus. Deus está no controle. Como disse um grande reformador, Satanás é como um cão feroz preso na corrente que está na mão de Deus. Ele não vai além de onde Deus permite. Ok? Então fique tranquilo. Deus está no controle. Se Deus achar que deve te provar, te sujeitar a essas perseguições, ao sofrimento e até ao martírio, se for necessário, isso será para a glória de Deus. Então, persevere, confie em Deus, ore e pregue o Evangelho. Há muitas pessoas que precisam ser salvas, livres de Satanás. Pregue o Evangelho. É para isso que nós vivemos. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Deus abençoe a todos.